Fala, torcedor São Paulino! Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. Se você é novo por aqui e não quer perder nenhuma novidade do nosso glorioso time, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora vamos à notícia de hoje. Prepare-se, porque o assunto vai mexer com a memória e o coração do torcedor, já que envolve um dos maiores rivais do São Paulo e um dos jogadores que mais marcaram presença no futebol brasileiro nos últimos anos. Cássio, ex-goleiro do Corinthians e atualmente defendendo a meta do Cruzeiro. Cássio, conhecido por ser um dos maiores ídolos da história do rival, concedeu uma entrevista bombástica que rapidamente repercutiu no mundo do futebol. Em um bate-papo sincero, o arqueiro não hesitou em revelar qual torcida foi, na sua visão, a mais difícil de enfrentar em toda a sua carreira. E para surpresa de muitos, mas não dos tricolores, ele apontou justamente a imensa nação são paulina como a mais desafiadora, destacando a pressão quase insuportável de encarar um Morumbi lotado com mais de 50 mil vozes inflamadas. Essa declaração não é pouca coisa, torcedor. Estamos falando de um jogador que viveu clássicos históricos, finais tensas e que enfrentou diversas torcidas em diferentes momentos de sua carreira. Mas quando o assunto foi pressão e dificuldade dentro das quatro linhas, Cássio cravou: o São Paulo sempre foi o adversário que ofereceu o ambiente mais hostil para se jogar contra, especialmente quando a torcida estava em peso empurrando o tricolor rumo à vitória. Em sua fala à ESPN, Cássio chegou a brincar citando também o Atlético, adversário atual pelo Cruzeiro, mas reforçou que o São Paulo sempre foi o grande rival que tirava seu sono antes dos jogos. Ele fez questão de mencionar os majestosos, lembrando que cada duelo contra o tricolor tinha uma atmosfera única, carregada de rivalidade, energia e expectativa. Essa pressão, segundo o próprio goleiro, fazia com que as partidas fossem sempre mais complicadas e imprevisíveis. Não podemos esquecer que Cássio foi protagonista de inúmeros clássicos, inclusive contra o inesquecível Rogério Ceni. O goleiro recordou momentos de defesas importantes, até mesmo em cobranças de pênalti do eterno ídolo são paulino. Porém, ao mesmo tempo em que conquistou vitórias marcantes, também reconheceu que sofreu e muito nas mãos do São Paulo, principalmente em jogos decisivos que marcaram época no futebol brasileiro. Um dos momentos que ele destacou foi justamente o majestoso de 2023, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Naquela ocasião, mesmo com a vitória por 2-1 na Neoquímica Arena, o empate no agregado bastava para o São Paulo avançar. E foi exatamente isso que aconteceu. Com gols de Wellington Rato e Lucas Moura, o tricolor eliminou o Corinthians e seguiu firme até conquistar o título, deixando Cássio e todo o elenco rival atônitos diante de um Morumbi em êxtase. A lembrança desse jogo mexe até hoje com os torcedores e, curiosamente, também com o próprio goleiro. É a prova viva de como a força da torcida são paulina dentro do estádio tem impacto direto nos resultados. Não é à toa que Cássio não escondeu a dificuldade de jogar contra o SPFC, reconhecendo publicamente algo que muitos rivais evitam admitir. Enfrentar o tricolor no Morumbi é uma das tarefas mais complicadas do futebol nacional. Essa admissão também reforça a importância do torcedor são paulino. Não é apenas a presença no estádio, mas a vibração, a energia, os cânticos e o apoio incessante que fazem diferença. Jogadores adversários sentem o peso e até mesmo grandes nomes, como Cássio, reconhecem o poder dessa torcida apaixonada. O Morumbi se transforma em um verdadeiro caldeirão, e quem entra lá contra o São Paulo precisa estar preparado para enfrentar muito mais do que 11 jogadores em campo. Cássio, que hoje brilha com a camisa do Cruzeiro, mostra maturidade ao falar sobre sua trajetória e rivalidades.
Mas essa fala sobre a torcida do São Paulo tem um peso ainda maior, porque vem de alguém que durante anos foi símbolo do principal rival. Admitir que o tricolor foi seu adversário mais difícil, sobretudo pela força das arquibancadas, é um reconhecimento que valoriza ainda mais a grandeza do clube e sua torcida. O que chama a atenção também é como essa rivalidade ultrapassa gerações. Mesmo após sair do Corinthians e vestir outras camisas, Cássio ainda carrega na memória os embates contra o São Paulo, algo que mostra a intensidade desses confrontos. São jogos que ficam marcados não apenas para os torcedores, mas também para os próprios atletas que participaram deles. E quando um goleiro experiente como ele faz tal declaração, a mensagem ecoa ainda mais forte no cenário esportivo. Esse tipo de fala também deve servir como combustível para o torcedor são paulino seguir acreditando e apoiando cada vez mais. Afinal, se até os adversários reconhecem a força da arquibancada, significa que o papel da torcida vai muito além do que muitos imaginam. Ela se torna, de fato, um jogador a mais dentro do campo, capaz de empurrar o time nos momentos mais difíceis e de transformar um jogo complicado em uma vitória histórica. Ao longo da entrevista, Cássio ainda demonstrou respeito pelo São Paulo, destacando que o clube sempre foi um dos rivais mais competitivos e que enfrentar o tricolor exigia concentração máxima. Isso reforça a imagem de que o São Paulo, com sua história gloriosa, segue sendo uma referência no futebol brasileiro, temido e respeitado até mesmo pelos maiores adversários. E você, torcedor, já parou para pensar no impacto que sua presença no Morumbi causa nos rivais? Cada grito, cada aplauso, cada manifestação de apoio ecoa dentro do campo e mexe com a cabeça dos adversários. Se até um goleiro tão experiente como Cássio confessa ter sentido essa pressão, imagine o que passa na mente de jogadores mais jovens e menos acostumados com a intensidade de um Morumbi lotado. Esse depoimento também ajuda a fortalecer ainda mais o orgulho de ser São Paulino. É a certeza de que a torcida não é apenas apaixonada, mas também decisiva. O reconhecimento vindo de fora só confirma aquilo que todo torcedor já sabia. Jogar contra o São Paulo no Morumbi é um desafio que poucos conseguem superar sem sentir o peso da tradição e da força tricolor. No fim das contas, a entrevista de Cássio traz um misto de orgulho e lembrança para a torcida são paulina. Orgulho porque não é qualquer rival que admite publicamente a força e a pressão que o São Paulo exerce dentro de campo. Estamos falando de um goleiro multicampeão, que enfrentou as maiores torcidas do país e mesmo assim colocou a nação tricolor no topo quando o assunto é intensidade e dificuldade de jogar contra. Para o torcedor, ouvir isso de um adversário tão emblemático é quase como uma validação, uma prova incontestável de que todo o esforço, cada canto e cada grito no Morumbi realmente fazem a diferença. Ao mesmo tempo, há a lembrança. Lembrança de jogos históricos, daqueles dias em que o estádio tremeu e a torcida foi decisiva para empurrar o time rumo a vitórias marcantes. A fala de Cássio automaticamente faz o torcedor revisitar na memória duelos como semifinais, clássicos inesquecíveis e momentos de superação em que o São Paulo, mesmo diante da desconfiança externa, se agigantou e mostrou que tradição e apoio popular são armas letais. Essas recordações não só reforçam o orgulho de ser São Paulino, mas também reacendem a chama da paixão por estar presente no estádio, apoiando e vivendo cada segundo intensamente. Outro ponto importante é como essa declaração expõe a verdade que muitos rivais tentam esconder. O São Paulo, quando apoiado por sua massa apaixonada, se torna quase imbatível dentro de casa. O peso da camisa, somado ao impacto da torcida, cria um ambiente que intimida até os atletas mais experientes. Não é coincidência que tantos jogadores de outros clubes já tenham confessado sentir a pressão de jogar no Morumbi.
No caso de Cássio, sua sinceridade apenas escancara uma realidade que todo o Brasil já sabe. Mas ouvir isso sair da boca de um dos maiores ídolos do Corinthians dá um gosto ainda mais especial para o torcedor são paulino. Por fim, esse depoimento acaba servindo como combustível para o futuro. Se até um rival histórico reconhece o poder da torcida tricolor, significa que o São Paulo precisa continuar investindo nessa união entre arquibancada e campo. Cada partida é uma nova oportunidade de reforçar essa mística, de transformar o Morumbis em um verdadeiro caldeirão e de escrever novos capítulos de glória. Agora, o desafio que fica para a nação tricolor é continuar mantendo essa chama acesa. Cada jogo é uma nova oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo que o São Paulo tem uma das torcidas mais apaixonadas e imponentes do futebol. E se até os rivais reconhecem isso, cabe aos torcedores manterem esse padrão e continuarem fazendo do Morumbis um verdadeiro pesadelo para qualquer adversário. Torcedor São Paulino, eu quero saber de você. Qual foi o jogo em que você mais sentiu essa força da torcida? Qual lembrança te marcou mais ao ver o Morumbis pulsando em vermelho, branco e preto, empurrando o time para a vitória? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas histórias e vamos juntos valorizar cada vez mais essa linda relação entre o clube e sua apaixonada nação. E claro, não se esqueça, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, está perdendo tempo. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e acompanhe diariamente todas as novidades do nosso tricolor. Porque aqui, a notícia chega primeiro e sempre com a paixão que o São Paulo merece. Até a próxima, torcedor, e vamos juntos apoiar o maior clube do Brasil.